Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso curso. Eu estou vendo alguns nomes conhecidos, algumas eu não conheço. Em primeiro lugar, eu queria que vocês me mandassem alguma mensagem dizendo se já trabalham com processamento auditivo, com avaliação, ou se trabalham na área de reabilitação, para ter uma ideia do que vocês sabem do processamento auditivo. Quero saber se alguém não tem experiência nenhuma com processamento. Me mandem mensagem, assim eu também tenho um retorno de vocês. Nosso curso ele não tem como pré-requisito saber processamento auditivo. Mas, de qualquer forma, eu queria conhecer vocês para saber, assim, se tem gente que sabe de mais, gente que sabe de menos. Nosso grupo, pelo jeito, é heterogêneo, porque tem algumas pessoas que têm alguma noção e outras que não. Eu vou falar sempre no mesmo nível. Eu peço a vocês que me façam perguntas, que interrompam, não me atrapalhem. Se eu não conseguir responder na hora, eu deixo para responder depois do intervalo, eu leio com calma e tento explicar para vocês. Mas é importante que vocês tirem as dúvidas, é importante que vocês não guardem as dúvidas para depois. Vocês sabem que o nosso começo, esses primeiros meses vão ser teóricos e à distância. Depois vocês virão para o IAA, para a gente fazer a parte prática. O primeiro mês de prática, na verdade, vocês vão ter uma experiência de mexer nos equipamentos, de serem vocês mesmas sujeitas dos testes, para depois vocês fazerem a avaliação nos pacientes, tá? Então, quando vocês vierem nessa primeira parte, manuseio, e depois nas próximas aulas que vocês vierem para o IA, a gente vai fazer atendimento a pacientes na sexta-feira o dia todo e no sábado a supervisão. Então, vamos começar, né? Hoje, a nossa aula vai ser sobre a fundamentação da avaliação de processamento auditivo. Como eu vi, tem algumas que já sabem alguma coisa, outras não. Eu acho que sempre muda, mesmo quem já foi minha aluna como a Thaís há uns anos atrás. Primeiro porque o processamento mudou bastante nos últimos anos. A gente tem tido novidades. A área de audiologia geralmente é assim. Então, e quem não foi meu aluno sempre muda um pouco, porque só de mudar o professor, o jeito de explicar, então acho que sempre é proveitoso. Mas se vocês acharem que está muito redundante, muito rápido, é só ir avisando e eu vou mudando o esquema de aula. Então, a aula de hoje é sobre a fundamentação. Eu quero que primeiro vocês entendam bem o que é a avaliação, quais são os fundamentos dela, para que depois a gente passe a entender melhor os testes. Então, vamos começar. Então, em primeiro lugar, a gente usa o termo processamento auditivo ou processamento auditivo central. Então, processamento auditivo central foi o primeiro termo a ser usado. Só que depois de uns anos, houve um consenso nos Estados Unidos que reuniu vários estudiosos da área e eles acharam por bem tirar o central. Qual que era a justificativa? Central limita muito a avaliação, dá a impressão de que é uma avaliação só do sistema auditivo central e que não demandaria uma função do sistema auditivo periférico. A gente sabe que isso não é verdade. Na verdade, a avaliação sofre interferências da função do sistema auditivo periférico. Então, no caso, se o paciente tiver um problema de orelha média, por exemplo, como uma disfunção tubária, ele vai, essa disfunção tubária pode fazer com que o exame, os testes de processamento auditivo deem alterados. Portanto, a gente sabe que tem uma interferência. Sendo assim, tirar o central foi revisto depois de alguns anos por um outro consenso com outros estudiosos. E aí, voltou a se usar o termo processamento auditivo central, só que agora entre parênteses. Então, não importa se vocês usam o termo processamento auditivo ou processamento auditivo central, desde que vocês entendam que é uma avaliação da função auditiva central, sim, mas que para chegar no sistema auditivo central, a informação auditiva passa pelo periférico, sofrendo, portanto, interferências de alterações nessa parte. Então, o que é o processamento auditivo? Tem várias definições. Eu vou mostrar primeiro para vocês a definição da ASHA, que é a Associação Americana de Fala, Audição e Linguagem, que em 2005 se reuniu para fazer uma força-tarefa sobre processamento auditivo
E essas pessoas reunidas, esses estudiosos da área, definiram o processamento auditivo como competência e efetividade do sistema nervoso auditivo central para utilizar a informação auditiva. Eu gosto muito da definição do Katz e dos colaboradores dele de 92, que diz que processamento auditivo é o que a gente faz com o que a gente ouve. Eu acho que é uma definição simples, que é legal para ser usada com os pacientes. Também tem uma outra definição que é do Music, que diz que processamento auditivo é a conversa do ouvido com o cérebro. Então também é uma definição que eu acho que mostra o que é a nossa avaliação e ao mesmo tempo ajuda o paciente, a família do paciente a entender. Outra definição que eu gosto bastante é de um grupo de brasileiros, liderados pela professora Ana Maria Alvarez, que vocês já devem ter ouvido falar, que trabalha na área de reabilitação. Então, a professora Ana Maria Alvarez, ela diz que processamento auditivo são as habilidades auditivas necessárias para que o indivíduo entenda o que ele escutou. Sendo que essas habilidades auditivas são mediadas por estruturas do sistema nervoso central. Então, a definição da Ana Alvarez, ela inclui tanto habilidade auditiva quanto estruturas do sistema nervoso central, que é o que, na verdade, a gente avalia. Então, a gente vai investigar a função através dessa avaliação. Então, a gente vai investigar essas habilidades auditivas, como fechamento auditivo, figura fundo, entre outras que a gente vai ver mais tarde. Mas, ao mesmo tempo, a gente depende das estruturas do sistema nervoso central. Então, essas funções, elas são atribuídas a determinadas estruturas. Então, no caso, se houver uma lesão, se houver uma disfunção em qualquer estrutura envolvida nesse processo, pode haver uma alteração no desempenho nos testes de processamento auditivo. Lembrando de dois pontos importantes. Que a nossa avaliação é uma avaliação funcional. Então, a gente não sabe se tem alguma lesão a alguma estrutura do sistema nervoso central. A gente vai saber se existe a disfunção. Então, a nossa avaliação, na verdade, ela seria complementar a um exame de imagem. Ela é diferente do exame de imagem. Muitas vezes o neurologista pede a avaliação comportamental do processamento auditivo para saber qual é a consequência, por exemplo, de um determinado achado num exame de imagem. Então, lembrando sempre que, se der alterado, a gente não sabe se é apenas uma disfunção ou se existe alguma lesão ou mesmo uma agenesia de alguma estrutura aí no meio do caminho. Bom, vamos lá. Outro ponto importante. Eu tinha falado de dois pontos importantes. O outro ponto importante é que a nossa avaliação é comportamental. Ela depende do sujeito que a gente vai avaliar. Então, por exemplo, se ele estiver desatento, cansado, com sono, tudo isso pode interferir no resultado da nossa avaliação. E isso é muito importante para que a gente saiba, e é muito importante que o fonoaudiólogo que trabalhe nessa avaliação tenha um jogo de cintura, um bom olhar clínico para perceber tudo isso. Eu vou falar bastante dessa questão da resposta comportamental da nossa avaliação durante a aula.